Oi, gente, tudo bem? Nós somos o pessoal do De Carona 4x4 e vamos falar um pouquinho da nossa viagem aqui nos Balcãs. Bom, eu sou a Ana Paula Eu sou o Michel. e antes da gente dar dicas para vocês sobre viajar de carro nessa região, curte o nosso vídeo aqui, segue a gente, compartilha, porque a gente vai dar dicas importantes para fazer essa viagem que a gente está fazendo. Antes de mais nada, a gente está fazendo essa viagem agora, em dezembro de 2025, no inverno. Então é importante também saber que há diferenças de viajar por esse país, por esses países, né, no inverno, diferente de quando é no verão. Bom, essa é uma viagem que a gente está fazendo de carro na região aqui dos Balcãs, não serão todos os países que a gente vai fazer. Então a gente vai falar nesse vídeo em específico sobre locação de carro e a travessia da primeira fronteira. Então a gente desembarcou aqui na Albânia, na Tirana, e seguiu, né, a primeira passagem para Macedônia do Norte. Então primeiro a gente vai falar da locação de carro, que eu vou deixar aqui para o Michel falar. A gente fez a locação de carro pelo aplicativo da Alamo, tá? A gente pesquisou em outras locadoras. Esse não era o melhor preço, tinha preços mais baratos. Porém, a gente optou em fazer a Alamo pelo tamanho da empresa, tá? A gente não tá ganhando nada com isso, não é propaganda, a gente tá falando o que a gente fez, tá? A gente optou em fazer pela Alamo pelo tamanho da empresa por conseguir um pouco de assessoria pelo Brasil. A gente trocou bastante e-mail com o pessoal da Alamo de Tirana, confirmando a questão de pneu, porque a gente precisa do pneu MS, né, Mud and Snow, que é o pneu de neve que a maior parte dos países exigem aqui, apesar de na fronteira eles não ter pedido, mas é exigência. Então a gente tinha que ter isso. A gente tem que fazer pedir liberação da locadora para que a gente possa entrar nos outros países. É um outro documento que eles fazem. É um documento simples, mas eles exigem que você pede para a locadora com 7 dias de antecedência. E também o seguro Carta Verde. O seguro Carta Verde a gente fez muito próximo à fronteira da Macedônia do Norte de Tirana com a Macedônia do Norte. A gente pagou 48 euros. Algo assim, 48 45 a euros, 48. foi 48 euros. E aí, nesse documento, consta todos os países que a gente vai passar. A única restrição que eles dão nesse período, tá? É a Rússia, a Ucrânia e o Irã, que eles não cobrem esses países. Muito possivelmente por questão da guerra que está acontecendo agora, tá? Mas os outros países, esse seguro Carta Verde cobre todos os outros países. Esse documento, inclusive, que a gente está falando, como a gente está fazendo uma viagem para os Balcãs, não é um problema porque esses países não fazem parte dos Balcãs. Esse outro documento que tem que pedir com antecedência é o Cross Border. Então, é um documento que permite que os carros circulem nas fronteiras. Então, são dois documentos diferentes. Um é a circulação do carro, né, esse Cross Border para as fronteiras, e o seguro Carta Verde, que é um documento que esses países todos exigem para você estar cruzando as fronteiras. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Em relação ao carro, além do que o Michel falou, a gente pesquisou antes. Outra coisa que alguns países podem exigir nesse período além do pneu de inverno, também as correntes, tá? Caso você vá para regiões, né, na sua viagem que seja necessário. Quando você está em asfalto, não é necessário, até porque os pneus de inverno já dão conta disso. Geralmente quando tem nevascas, algum impeditivo, eles param as vias ali, né? Então eles fazem a limpeza das vias, colocam sal, né, Michel? Jogam Então sal. são formas de trazer segurança, né, para o pessoal que está dirigindo. É óbvio que a gente pode passar por algum imprevisto e cair uma nevasca do nada, mas isso é bem difícil pelo que a gente chegou a pesquisar. Agora, em relação ao carro, essas são as exigências que a gente percebeu assim quando a gente estava pesquisando, mas na prática, o que a gente está vivenciando aqui é um pouco diferente. Então, claro, um documento também extremamente importante, todo mundo precisa, é o passaporte, né? Isso daí todo mundo vai. Isso é básico para entrar para a né? Europa. Não tem como, eles pedem mesmo. A gente teve algumas passagens, a gente não vai falar delas agora, mas o PID também, que é o documento internacional para dirigir Permissão fora, internacional né? para dirigir. E aí tem até lugares que nem pediu a PID. A própria Alamo mesmo pediu a nossa carteira de motorista. Motorista do Brasil. Então não foi necessário. Então, assim, acho que é bom e válido ter, porque teve fronteira aqui sim. Mas acho que hoje a gente vai falar só dessa passagem da Albânia Albânia para para Macedônia do Macedônia. Norte. Foi muito tranquilo lá. Eles exigiram os documentos do carro. O carro tem tipo um passaporte do carro que eles exigem, que a locadora te fornece. O documento Cross Border, o seguro Carta Verde, o seguro do carro que a seguradora oferece e o seu passaporte. Exato. Então, basicamente é isso. Se você tiver tudo isso, zero problema. A burocracia lá é carimbar, ver se está tudo certo. Mas assim,
A gente pegou umas filinhas de uns 6 ou 7 carros na nossa frente, por isso demorou um pouco. Mas na prática mesmo ali, a hora que a gente chegou na cabine, não deu 5, 10 minutos. Tinha carros que eles pediam para abrir porta-mala, outros não. O nosso eles não pediram nada. Viu que era do Brasil, essas coisas, liberou. Agora, em relação ao seguro carta verde, como a gente falou, nesse caso, de Tirana para, né, a gente foi primeiro para Ohrid, na Macedônia do Norte, a gente fez antes mesmo da fronteira, assim, metros antes, né? Acho que uns 200, 500 metros. Tem, antes. tem várias cabines, Várias não só cabeças. uma. Assim, quando você entra por essa parte, né, de Tirana para Ohrid, você vai ver primeiro, uns 2 guichezinhos. Você vai fazer como se fosse um U para entrar, para chegar perto da fronteira. Nesse aí a gente parou nesse daí, no primeiro. Então tem esses dois e o cara foi super solícito, ajudou até porque a gente não tinha uma informação lá, ele ligou pra Alamo, falou com o pessoal da Alamo e resolveu pra gente, senão a gente teria problema na viagem. Mas conforme você segue, tem outras barraquinhas. Esse que a gente foi, depois a gente vai colocar no nosso perfil do Instagram, ele tem, enfim, ele atende de todos os dias, né? 24 horas, 24/7. Então, assim, você sempre vai encontrar eles por lá. Agora, o que você pode fazer, que também a gente pesquisou, tem algumas empresas em Tirana, né, seguradoras, que fazem isso online. Só que para você fazer de online, você tem que ter os dados do carro. Então, se você vai alocar, você não vai saber porque você só vai saber isso no dia que você pegar o carro. Mas se você eventualmente já tem um carro, que você já está em outro lugar, já tem os dados, ou é um carro seu, enfim, você pode estar fazendo isso online. E esse documento precisa ser impresso. Não adianta ser online, não. Tem que ser impresso. Tem que ser impresso. Então, basicamente, gente, essas são pelo menos as dicas que a gente acha que são as mais importantes, que a gente percebeu uma dificuldade em achar informação a respeito disso nas redes sociais e também a gente usou muito da IA para buscar informação, mas ainda assim tem coisas que a gente fez só na prática. Então, caso vocês tenham dúvidas, alguma coisa que a gente deixou de falar, manda aqui pra gente nos comentários e aí depois a gente vai estar passando para vocês as outras fronteiras dos demais países que a gente passou por aqui. Beleza, gente? Então é isso. Até mais.